Sim. Essa aula, ela tá na página 164. Só que eu faço o PowerPoint para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, vamos começar? Em que página, professora? 164. Então, né, a gente aprendeu as orações coordenadas e agora a gente vai aprender uma das orações subordinadas, que a gente sabe que tem mais de uma, né? Tem oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Hoje é o dia da gente aprender as substantivas. Só para recordar, né, as orações coordenadas são aquelas que são independentes. Então, nós temos duas orações no mínimo e elas conseguem ter uma relação de independência uma com a outra. Então, se eu tiver uma oração só separada da outra, eu tenho o sentido completo. Já as orações subordinadas substantivas, né, as orações subordinadas em geral, na verdade, elas são dependentes umas das outras. Então, eu vou ter que separar em oração principal e oração subordinada. Vocês se lembram disso? Se não se lembram, agora vocês vão lembrar, tá? Então, vamos ver aqui a definição de oração subordinada substantiva. Orações subordinadas substantivas são orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto. Espera aí, que chegou alguém que vou aceitar. Ian e Cauã. Chegaram bem na hora, tá? Comecei agora a explicação. Então, vamos lá. Orações subordinadas substantivas são orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que um substantivo na estrutura frásica. Ai, meu Deus, né? Difícil entender assim. Então, o que a gente vai classificar nas orações subordinadas substantivas? Elas são divididas em as que fazem a função de sujeito, as que fazem a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto. Então, nós temos todos esses tipos de orações subordinadas substantivas. Hoje, nós vamos ver 3 tipos, tá? E aí, na próxima aula, a gente vê o restante, que acho que são mais 3. Para conseguir identificar essas orações subordinadas substantivas, vocês vão ter que lembrar de todos esses conceitos aí. Sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicado e aposto. Então, tudo isso vocês vão ter que se lembrar para conseguir classificar essas orações subordinadas. Então, por isso que a gente vai ver de pouco em pouco, porque assim a gente consegue relembrar bem o que são esses elementos aí da estrutura da frase. As orações subordinadas substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes que e se. Isso aqui é muito importante, tá? Então, sempre na hora que eu for dividir a oração principal da oração subordinada, eu sei que vai aparecer essas conjunções aqui, ou a conjunção que, ou a conjunção se. Por quê? Porque antes dessas conjunções, é onde eu vou ter a minha oração principal. Vou mostrar já um exemplo, vai ficar mais claro quando vocês visualizarem. São classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui essa oração. Foi dito que o culpado morrerá. Reparem aí que eu tenho 2 orações. Como que eu sei que eu tenho 2 orações? Qual é o elemento aí que faz com que sejam 2 orações e não uma só? Por que são 2 orações? Quem sabe dizer? Porque tem 2 verbos. Perfeito. Exatamente isso. Porque tem 2 verbos. Como tem 2 verbos, eu sei que eu tenho 2 orações, tá? Então, ali, ó, o primeiro verbo que eu tenho na oração principal é o foi dito, que é uma locução verbal. A gente já sabe que quando é locução verbal, eu conto como um verbo só. E na segunda oração, que o culpado morrera, qual que é o verbo? Culpado? Não, culpado é o substantivo. Tá vendo que tem um artigo na Morrera. frente, ó? Oi? Morrera. Morrera, muito bem. Então, morrera, aí é a minha
é o meu outro verbo, né? Por conta disso, eu tenho duas orações. Sempre eu preciso ter essa estrutura, tá bom? Então, eu preciso ter um verbo na oração principal e preciso ter um verbo na oração subordinada. Sempre. Sempre, sempre. Senão, vai acabar sendo uma oração só e não dá pra gente fazer essa classificação, essa divisão, tá? Reparem que aqui eu tenho a conjunção integrante que, né? Que o culpado morrera. É aqui que eu vou cortar a minha oração. Então, aqui, antes do que, vai ser a oração principal. E a oração que fica acompanhada do que é a oração subordinada. Ok? Tranquilo, né? Fazer o corte da oração. Lembrando que eu sei quando é oração subordinada substantiva, quando eu consigo pegar a parte que é a oração subordinada e trocar por isso. Então, eu posso falar assim, foi dito isso. Deu certo? Deu. A frase ficou com sentido? Ficou. Então, é uma oração subordinada substantiva, tá? A classificação dela é subjetiva, só que hoje a gente não vai ver essa classificação ainda. Vamos ver na próxima aula. Hoje a gente vai começar a ver as classificações de objetiva direta, indireta e completiva nominal. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Quem se lembra o que é um objeto direto? Vocês se lembram o que é isso? Não? Então, eu vou explicar para vocês. O objeto direto é o complemento do meu verbo. É o complemento obrigatório do meu verbo. Vocês se lembram que existem... vou colocar aqui algumas frases. Deixa eu abrir um outro slide. Vocês se lembram que existem 3 tipos de verbos? Os verbos intransitivos. Os verbos... e os verbos transitivos, né? Aí os verbos transitivos, eles são divididos em direto, indireto e direto e indireto, que é quando tem os dois. Por exemplo, se eu pegar uma frase assim, ó. Luísa morreu ontem. Qual que é o meu verbo dessa oração? Morreu? Morreu. Se eu chego e falo assim para vocês, Luísa morreu, paro aqui no verbo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A frase fica completa de sentido? Sim. Sim, fica completa de sentido, né? Quando eu tenho um verbo que ele basta por si só, que a frase é completa de sentido, eu tenho um verbo chamado intransitivo. Vou fechar aqui o meu Messenger, que eu esqueci aberto. Então, quando o meu verbo ele não precisa de um complemento obrigatório, porque ele basta por si só, eu tenho o que se chama de verbo intransitivo. Agora, eu tenho outros verbos que eles necessitam obrigatoriamente de um complemento. Chegou alguém? Chegou um monte de anime aqui. Anime. Depois vocês não esqueçam de me falar quem que entrou, tá bom? Para eu dar presença. Então, tem verbos que, diferente do verbo morreu, que é um verbo intransitivo, que precisam de um complemento obrigatório. Por exemplo, Luísa bebeu refrigerante. Se eu chegar e falar assim, Luísa bebeu. Vocês entendem a frase ou fica faltando alguma coisa? Fica faltando. Fica faltando, né? Porque você vai falar assim, bebeu o quê? Qual que é a minha resposta? Luísa bebeu o quê? Refrigerante? Refrigerante. Então, percebam que refrigerante é o complemento obrigatório do meu verbo beber. Quando o verbo precisa obrigatoriamente de um complemento, ele é chamado de transitivo, certo? E o nome do complemento do verbo transitivo vai ser objeto. Então, qual que é o objeto aqui dessa frase? Qual que é o complemento do verbo? Como que eu completo o sentido do verbo? Qual que é a palavra que me ajuda a completar esse sentido? Refrigerante? Refrigerante. Então, o objeto aqui da minha frase é refrigerante. Então, a gente já sabe que o objeto é sempre o complemento do verbo.
tenho o verbo transitivo, eu vou ter duas formas, né? Aliás, três formas. Eu vou ter o transitivo direto, indireto e aquele que é direto e indireto ao mesmo tempo, que eu vou ter dois complementos. Então, por exemplo, Luísa bebeu refrigerante. Esse meu complemento aqui, ó, que é o meu objeto chamado refrigerante, eu vou analisá-lo agora. Como que eu classifico esse complemento? Se ele vai ser um objeto direto, indireto ou direto-indireto? Como que eu analiso isso? Vai ser objeto direto quando não tiver preposição. Quando tiver preposição, eu classifico como objeto indireto. Tem preposição aqui nesse caso? Luísa bebeu refrigerante? Refrigerante aqui, ó. O meu complemento. Eu tenho alguma preposição? Não? Não. Não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, vai ser um objeto direto. Agora, se eu pegar essa outra frase aqui, ó. Paula precisa de um médico. Qual que é o verbo dessa frase aqui? Precisa? Precisa. Então, precisa é o meu verbo aqui da oração, né? Isso se torna uma oração porque tem verbo. Toda frase que tem verbo é uma oração. Se precisa é o meu verbo, aí eu já posso analisar se esse verbo precisa ou não de complemento. Vamos ver. Paula precisa. Tá faltando informação aí? O que vocês acham? Tá faltando. Sim. Tem sentido completo se eu chego para vocês e falo, Paula precisa. O que vocês vão me perguntar? Do quê? Do quê? Paula precisa do quê? E qual que é a minha resposta? De um médico. De um médico. Muito bem. Então, o complemento do meu verbo precisar é de um médico. O complemento se chama objeto, né? Então, o meu objeto aqui da oração é de um médico. Ok? Esse meu complemento, esse meu objeto, ele tem preposição? Tem. Qual que é a preposição? De. Muito bem. As preposições mais comuns que nós vamos ter, depois vocês precisam estudar, tá? Para não esquecer disso. É de, em, na, para, com. Tudo isso é preposição. Preposição é questão de decorar, tá bom? Não tem outra forma. Mas depois, quando a gente começa a fazer bastante essas análises, vocês vão decorar facinho. Você bate o olho e já sabe que é preposição. Então, é só praticar. Então, aqui eu tenho a palavra de, que é uma preposição. Se eu tenho preposição, então eu vou classificar como objeto indireto. Tá bom? Então, percebam que os verbos, quando eles precisam de complemento, os complementos deles ou vão ser um objeto direto, quando não tiver preposição, ou vão ser um objeto indireto, quando tiver preposição. E quando for objeto direto e indireto ao mesmo tempo? Vou mostrar aqui um exemplo. Nesses casos, vai ser quando o verbo que eu tenho, ele precisa mesmo de dois complementos. Ele precisa de um complemento que é um objeto direto e ele precisa de um complemento que é um objeto indireto. Não são muitos os verbos que acontecem isso, mas aparece também, tá? Então, por exemplo, Luísa emprestou um livro para aula. Qual que é o verbo aí dessa oração? Emprestou. Muito bem. Então, emprestou é o meu verbo. Agora, a gente vai pensar se esse verbo precisa ou não de complemento. Então, vamos ver. Luísa emprestou. Tá completo o sentido? Não. Não. Vocês vão me perguntar... O que vocês me perguntam aí se eu falo? Luísa emprestou. Emprestou o quê? O quê? O quê? Qual que é a minha resposta? Um livro para Paula. Emprestou um livro. Essa é uma das minhas respostas. Quem empresta algo a alguém, não é? Emprestar, ele tem esses dois sentidos. Você tem que emprestar algo, mas para alguma pessoa. Então, percebam que esse verbo é um verbo que tem dois complementos. Porque sempre que você empresta algo a alguém. Então, é um verbo diferente, né?
É um verbo que ele não precisa de um complemento só, ele precisa de dois. Então, um dos complementos que nós temos aqui, Luiz emprestou o quê? Um livro. Para quem? A quem, né? Para a Paula. Para a Paula. Para a Paula. Isso, para a Paula. Aqui, no caso, eu tenho dois complementos. O meu primeiro complemento é um livro. Aqui tem o preposição? Não. Porque aí, no caso, o que eu tenho é um artigo, tá? Um não é preposição, um é artigo. Tá bom? Não esqueçam disso. E no de baixo? Para a Paula. Tem preposição aí? Sim. Qual que é a preposição? Para. Para. Tá, para é preposição. Então, Para. nesse primeiro aqui, ó, não tem preposição, vai ser um objeto direto. E no segundo, que tem preposição, um objeto indireto. Só isso. Só que agora, vocês vão reparar que nas orações subordinadas substantivas, nós vamos ter uma que é a objetiva, né? Objetiva direta e indireta. Essa função aí que nós vamos ter, vocês vão reparar que a oração subordinada, ela inteira é o complemento do verbo, da primeira oração, da oração principal. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Agora que vocês já entenderam, né, que é um objeto, que é o complemento do verbo, eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho a oração principal, né? Estimo, e a oração subordinada substantivo. Se recupere logo. Qual que é o verbo aqui da minha oração principal? Recupere. Recupere. Não, oração principal, que é estimo. Tá dando para ler? Ah, dá. Agora dá. Em cima tá escrito a oração principal, tá vendo? É. Então, a oração principal aqui, eu tenho o verbo, né? Que é o verbo estimo. E na minha oração subordinada, eu tenho um outro verbo, que é qual? Recupere. Vocês falaram? Recupere, muito bem. Como que eu sei que é uma oração subordinada substantiva objetiva, no caso? Presta atenção aqui, ó. Se eu falo assim, ó, estimo, que é o meu verbo, a frase tá com sentido completo? Se eu falo só estimo? Sim ou não? Vocês entendem o sentido completo da frase se eu falo estimo? Não. Não. Não, né? Vocês vão falar assim, estima o quê? Qual que é a resposta? Que se recupere logo? Que se recupere logo. Vocês perceberam, então, que essa oração inteira, que se recupere logo, está fazendo a função de complementar o sentido do verbo estimo? Se a oração faz o sentido de complementar o sentido do verbo, então ela é classificada como objetiva, direta ou indireta, né? Aqui, no caso, ela é objetiva direta, porque não tem preposição, né? Se não é preposição, recupere não é preposição e nem logo é preposição. E o que é ali a minha conjunção integrante, que é onde eu sei onde eu corto uma oração da outra. Então, quando a oração subordinada estiver fazendo a função de completar o sentido do meu verbo da oração principal, eu vou classificar ela como oração subordinada substantiva objetiva. Complicado demais? O que vocês acharam? Muito tenso? Sim ou não? Só um pouquinho confuso. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Então, vamos fazer algumas frases para a gente ver se a gente entendeu. Deixa eu deixar tudo aqui. Tudo em negrito? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira frase. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Sempre a primeira coisa que nós vamos fazer é achar os verbos. Quais são os verbos aí? Querem e tenha?
Muito bem. Querem é o meu primeiro verbo e tenha é o meu outro verbo. Onde eu corto? Que é você. Isso. Sempre vou cortar onde tiver o que, né? Então, antes do que, eu vou classificar como Oração principal? oração principal. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma oração principal. Deixa eu ver se eu consigo colocar, né? Não sei como que eu vou colocar aqui. Se fosse na lousa, era fácil. Então, OP eu vou colocar de oração principal, tá bom? Já saibam que é isso. OP é oração principal. E essa outra aqui? Que você tenha sucesso profissional. Como que eu chamo ela? Oração subordinada? Oração subordinada. É substantiva porque eu posso trocar ela por isso, né? Todos querem isso. Então, deu certo? Então, é uma oração subordinada substantiva. Olha como eu estou abreviando. OSS. Oração subordinada substantiva. Agora que eu já sei que é uma oração subordinada substantiva, eu vou começar a minha análise. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o verbo da minha oração principal. Todos querem. Se eu chego e falo assim, todos querem, esse verbo aí, querem, precisa de um complemento ou ele está com um sentido completo? Precisa de um complemento. Precisa de um complemento, né? Porque aí eu vou falar assim, todos querem o quê? Qual que é a resposta? Que você tenha sucesso profissional. Você tenha sucesso profissional. Então, perceba que a minha resposta aqui é a oração inteira. Se a minha resposta é a oração inteira que complementa o sentido do verbo querem, então eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva. Por que é objetiva? Porque está fazendo a função de objeto, né? O objeto é o quê? É o complemento do verbo. Aí a oração ela é inteira o complemento do verbo querem. Então, a resposta que eu dou para completar o sentido de todos querem é toda a oração. Que você tenha sucesso profissional. Tudo isso. Então, se toda a oração ela faz o sentido de completar o verbo, então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva. Escrevi errado aqui. Objetiva. Agora, o que a gente vai reparar? Depois do que? Tem alguma preposição? Depois do que? Nós temos aqui a palavra você, né? Você é uma preposição? Não? Não. Não. Não é, né? É um pronome. Então, se não tem preposição, vai se chamar objetiva direta. Ficou mais fácil agora de compreender? Sim. Então, agora vamos fazer a próxima para ver se vocês pegaram. Ele verificou se todos estavam presentes. Primeira coisa que a gente faz, o que é? Identificar o verbo. Achar o verbo? Isso. Toda vez a gente vai começar a em todos os assuntos que forem relacionados à oração. Quando a gente estiver falando de oração, sempre começa pelo verbo. Quais são os verbos aqui? Verificou estavam? Verificou e estavam. Muito bem. Onde que eu corto as orações? C? Ele verificou. S. Isso, é aqui no C. Eu sempre vou cortar ou no que ou no C, tá? Depende do que eu tiver. Então, ele verificou é uma oração. Se todos estavam presentes é outra oração. Qual é a minha oração principal? Ele verificou. Muito bem, essa aqui é a minha oração principal. Oração principal é sempre aquela que não fica com a conjunção que ou se, tá? E qual que é a minha oração subordinada? Se todos estavam Se presentes. todos estavam presentes. Muito bem, se todos estavam presentes. Vai ser a oração subordinada substantiva, porque eu posso trocar a oração subordinada por verificou isso. Deu certo? Então, oração subordinada substantiva. Agora vamos analisar para ver qual tipo de oração subordinada substantiva que é. Aqui eu tenho, né, o verbo ele verificou. Se eu chego e falo assim, ele verificou, o sentido está completo? Ou está faltando Não. informação? Falta informação, Tá né? faltando. O que vocês vão me perguntar se eu falar assim, ele verificou? O quê? O quê? O quê? E qual que é a resposta? Se todos Estavam presentes. E todos estavam presentes. Então, percebam aí que a oração subordinada
substantiva, se todos estavam presentes, é o complemento do meu verbo da oração principal. Então, se eu tenho essa situação, ela está exercendo a função de objeto, né? Então, ela vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva. Tamanho do nome da pessoa, né? Oração subordinada substantiva objetiva. Isso vocês têm que decorar. Por isso que eu tô falando muitas vezes, tá? Esse nome, para ficar fixo na cabeça de vocês. Agora, vamos analisar se esse complemento é um objeto direto ou é um objeto indireto. Depois aqui da minha conjunção ser, eu tenho alguma preposição? Depois ou antes? Não. Não. Eu tenho aqui todos, né? Só que todos também é um pronome. Então, não é preposição. Então, se eu não tenho preposição, vai ser o quê? Objeto direto? Isso. Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Ficou claro a objetiva direta? Sim. Sim. Vejam que não é tão difícil assim, né? Se a gente vai aos poucos, refletindo. O que eu aconselho vocês? Façam esse passo a passo. Qual que é o passo a passo? Acha o verbo, separa as orações, corta elas, né? Vê qual que é a oração principal, qual que é a oração subordinada. Depois que separou as orações, acha o verbo da oração principal e vê se ele precisa de um complemento. Se o complemento dele estiver lá na oração subordinada, aí você já sabe que é uma objetiva. Depois que encontrou o complemento, vê se tem preposição. Se não tiver preposição, objetiva direta. Se tiver preposição, objetiva indireta. Passo a passo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso escrever o passo a passo para vocês colocarem no caderno, porque seguindo o passo a passo não tem como errar, tá bom? Ainda mais vocês que estão em casa, né? Vocês têm dúvida, será que essa palavra é um verbo? Joga no Google, vocês vão descobrir. Será que essa palavra é uma preposição? Procura lá, tá? Quando tá em casa é mais fácil da gente ir descobrindo essas coisas. Agora vamos ver a objetiva indireta, né? A oração subordinada substantiva objetiva indireta é aquela que exerce a função de objeto indireto da oração. Então, vai ser a mesma coisa que a objetiva direta. A diferença é que ela vai ter uma preposição ali antes da conjunção, tá? Da conjunção integrante que ou se. Então, nós temos aí, ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. Achem os verbos para mim dessas orações. Gosta. Gosta, muito bem. Oi, não ouvi. Haja. Haja. Haja, isso. Então, eu tenho dois verbos, né? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, o verbo da minha oração principal é o verbo gosta. E o verbo da minha oração subordinada substantiva é haja. Aqui já está separado, né? Então, não precisamos separar por conta, né? Mas percebam que aqui a separação, eu falei que sempre vai separar quando for na conjunção integrante, né? Que ou se. A diferença que vocês vão precisar analisar é se aí, nesse que ou se, tem uma preposição antes. Vocês estão vendo que aqui tem uma preposição antes do que? Que é o de? De que? Perceberam? Então, se tiver a preposição, vocês cortam aqui na preposição, tá? Então, corta na preposição. Então, aqui a gente tem a oração principal, ela gosta, e a oração subordinada, que é de que haja silêncio durante a palestra. Vamos analisar aqui a oração principal? Vocês falaram que o verbo é gostar, né? Então, se eu chego e falo assim, ela gosta. Tá completo o sentido? Não. Não, vocês vão me perguntar. Do que? Do que? Do quê? Do quê? E qual é a minha resposta? De que haja silêncio. De que haja silêncio durante a palestra. Silêncio durante a palestra. Muito bem, exatamente isso. Então, percebam que a oração subordinada, ela é o complemento do meu verbo da oração principal, que é o verbo gosta. Então, por ela ser o complemento da minha oração, aliás, por ela ser o complemento do meu verbo da oração principal, ela está fazendo a função de objeto, porque o objeto é o complemento do verbo. Ok? Vai ser objeto indireto por quê? Porque nós temos a preposição aqui, de.
tá? Antes da conjunção integrante. Ok? Vamos fazer algumas frases para ver se vocês pegaram. Aham. Deixa eu apagar isso aqui. Ele me convenceu de que eu estava errada. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a análise? Identificar o verbo. Identificar os verbos. Quais são os verbos? Convenceu, estava? Convenceu? Convenceu e estava. Muito bem. Estava. Onde que eu vou cortar aí as orações? Em convenceu? Ele me convenceu. Então eu corto aqui. Professor, eu ia estar te chamando. Hein? Qual é a oração principal? Professor, eu ia estar tava te chamando. No chat? É. É que eu não consigo. Nossa, meu Deus, tem 100 mensagens no chat? O que ele disse? Não sei, ele só te chamou. Só falou prof. Diga, Ian. Pode falar. Bom, se ele responder, você me avisa? Uhum. É que vocês têm que lembrar que quando eu tô aqui no PowerPoint, eu não consigo olhar o chat, tá? Mas aí qualquer coisa vocês fazem assim. Alguém me avisa que alguém tá precisando falar comigo no chat. O melhor é que vocês usem o microfone. Vamos deixar então para usar o chat só quando o microfone estiver ruim, tá? Então vamos lá. Qual que é a minha oração principal aqui? Ele me convenceu. Muito bem. Então ele me convenceu é a minha oração principal. E qual que é a minha oração subordinada? De que eu estava errada. De que eu estava errada. Muito bem. Então aqui oração subordinada. Vai ser oração subordinada substantiva, porque eu posso trocar a oração subordinada pela palavra isso. Ele me convenceu disso. Deu certo? Então é uma oração subordinada substantiva. Ok? Agora que a gente já separou as orações, a gente vai lá na oração principal. Nós temos lá, ele me convenceu. O sentido está completo da frase? Não. Não. O verbo está precisando aí de um complemento, né, para fazer sentido. Se eu falar assim, ele me convenceu, vocês vão me perguntar o quê? Do quê? Do quê? Do quê? E qual que é a resposta? De que eu estava De errado. que eu estava errada. Eu estava errado. Então percebam que a oração inteira é o complemento do meu verbo convenceu. Então, se a oração inteira está fazendo a função de completar o sentido do verbo, ela vai ser objetiva. Agora, a próxima etapa. Será que é objetiva direta ou será que é objetiva indireta? Tem preposição aqui logo no início? Tem. Tem. Que é a conjunção de, né? Uhum. Alguém entrou? Ah, o Gui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, tá. O Gui entrou agora. Obrigada, Ian. Então, vamos lá, né? Se eu tenho uma preposição, que é a preposição de, então, o objeto é indireto. Toda vez que tem preposição, eu classifico como objeto indireto. Então, aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O nome da criança, né? Então, só essa oraçãozinha aqui tem todo esse nome. Imagina, né? Ok? Entenderam? Aham. Então, vamos para a próxima. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Qual é a primeira etapa? Identificar o verbo. Identificar o verbo. Quais são os verbos? Necessitam e Necessitam e cuidemos. Necessitam e cuidemos. Muito bem.
Depois que eu identifiquei o verbo, qual que é a segunda etapa? Separar as... É participar as orações. Separar. Onde que eu vou separar? E No de necessita. quê? Antes de D. É. Isso, muito bem. Então, as crianças necessitam de que cuidemos delas. Depois que eu separei, qual que é a etapa? Qual que é a próxima etapa? Ver se ela é substantiva. Primeiro, classifico em oração principal e oração subordinada. A Qual que é a principal minha é as oração crianças principal? necessitam. Isso. A oração principal é sempre aquela que não está junto da conjunção, que é o ser, tá? Então, as crianças necessitam é a minha oração principal. E qual que é a oração subordinada? De que cuidemos delas. De que cuidamos delas. Muito bem, de que cuidemos dela. Depois que eu achei a minha oração subordinada, aí sim que eu vou para a etapa para ver se é substantivo ou não. Se eu conseguir trocar a minha oração subordinada pela palavra isso ou disso, os derivados, né? Então eu tenho uma oração subordinada substantiva. As crianças necessitam disso. Deu certo? Sim. Deu. Deu. Então é oração subordinada substantiva. Depois que eu achei que é uma oração subordinada substantiva, qual que é a próxima etapa? Você vê se a oração principal faz sentido sozinha. Isso. Aí eu vou analisar o verbo da oração principal, tá? Então, as crianças necessitam. Sentido tá completo? Não. 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 Se eu falo assim, as crianças necessitam, o que vocês vão me perguntar? Do quê? De que, Do quê? E a resposta vai ser o quê? de que cuidemos De delas. que cuidemos delas. Muito bem, de que cuidemos delas. Então, a oração subordinada, ela está fazendo a função de completar o sentido do verbo da oração principal, do verbo necessitam. Se a oração subordinada faz a função de completar o sentido do verbo, então ela é uma oração subordinada substantiva objetiva, porque está fazendo a função de objeto. Ok? Depois que eu achei que é uma objetiva, o que eu vou analisar para saber se é objetiva direta ou indireta? Se tem preposição ou não. Se tem preposição. E aí, tem preposição? Tem. Tem. Aqui, né? O D. Se tem preposição, como que eu vou classificar? Indireta? Indireta. Como que fica o nome dela inteiro? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Aí cansa, né? Falar tudo isso. Acho que vocês entenderam, hein? O que vocês acham? Entenderam? Ou precisa de mais exemplos? Eu entendi. Maravilha. Então, agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a próxima. Oração subordinada completiva nominal. Que é parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Ela vai... a completiva nominal, vocês podem confundi-la com a objetiva indireta. Por quê? Primeiro, vamos relembrar o que é um complemento nominal, tá? Então, eu coloquei aqui. Complemento nominal. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Então, existem outros tipos de palavras que não um verbo, que também precisam de um complemento. E, geralmente, esse complemento aí dessas outras classificações de palavras vai receber o nome de complemento nominal. Então, por exemplo, assim, pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios sempre por meio de preposição. Então, o complemento nominal vai ser o complemento de substantivos, adjetivos ou advérbios. E ele sempre vai ter uma preposição aí. Por isso que confunde com a objeto indireto, tá? Porque o objeto indireto também tem preposição. Como assim? Né? Tá nebuloso, tá confuso. O objeto, ele completa o sentido do verbo. O complemento nominal, ele vai completar o sentido dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Essa é a diferença, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Cecília tem orgulho da filha. Aqui ficou torto, tá? Na verdade, é assim que tem que ficar. Então, ó, se eu falar assim, ó, Cecília tem orgulho.
Qual que é meu verbo aí na frase? Cecília tem orgulho da filha. Qual Tem. que é o verbo? Tem. Qual é o complemento do verbo tem? Orgulho? Orgulho. Então, perceberam que o orgulho, ele não é um verbo, né? Mas se eu falar assim, Cecília tem orgulho, ainda não fica faltando informação? Aham. Falta informação. Mas falta informação do substantivo, não do verbo. Porque o verbo já tem o complemento dele aqui, né? Que é o orgulho. Mas o substantivo orgulho fica faltando informação. Tem orgulho do quê? Ou de quem? E qual que é a resposta? Da filha. Da filha. Então, vocês percebam o seguinte. Da filha é o complemento do meu substantivo, não o complemento do meu verbo. Tá? Então, por ser o complemento do substantivo, então eu tenho um complemento nominal. Ok? Olha esse próximo aqui. Ricardo estava consciente de tudo. Qual que é o meu verbo? Estava. Estava. E consciente. Estava. Se eu falar assim, Ricardo estava, qual que é a resposta aí? Que complementa o sentido de estava? Consciente. Consciente de tudo. Consciente. Ricardo estava consciente. Mas aí falta uma informação, né? Consciente do quê? De tudo. Percebam que de tudo, na verdade, está completando o sentido do adjetivo consciente. Ele não está completando o sentido do verbo estava. Tá? Então é isso que tá. Vocês vão reparar se o complemento é do verbo ou é de uma outra palavra. Se essa outra palavra for substantivo, adjetivo ou advérbio, nós temos um complemento nominal. Olha como que vai ficar nas frases, né? Vou apagar isso aqui. Então, nós temos aqui, ó. Tenho certeza de que gosta de mim. Vamos achar os verbos? Quais são os verbos que nós temos aqui nesse Tenho e período? gosta? Tenho e gosta, muito bem. Então, eu cortei aqui, né, antes do D. Viram que a etapa ainda tá igual. Achei o verbo, depois cortei. Aí eu vou separar em oração principal, tenho certeza, e oração subordinada, de que gosta de mim. Depois eu vou analisar o verbo da minha oração principal. Qual que é o verbo da minha oração principal? Tenho. Tenho. Se eu chego e falar assim, tenho. Tem o quê? Qual que é a resposta? Certeza. Certeza. Ah, a resposta do verbo está dentro da oração principal. Perceberam? Se a resposta do verbo está dentro da oração principal, então não pode ser objetiva. Então aí eu vou falar assim, tenho certeza. Aí vocês vão me perguntar o quê? Do quê? Qual que é a resposta agora? De que gosta de mim. De que gosta de mim. Então percebam aqui, ó, que a oração subordinada, no caso, está completando o sentido da palavra certeza. Certeza é verbo? Não. Não? Não. Certeza é advérbio. Então, se a oração não está completando o sentido do verbo, então não pode ser uma objetiva, né? Porque o objeto completa o sentido do verbo. Se a oração está completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, ela vai ser chamada de completiva nominal. Reparem numa coisa. As completivas nominais sempre são acompanhadas de preposição. Sempre, sempre, sempre. Por isso que vocês podem confundir a completiva nominal com a objetiva indireta, tá? O que vocês têm que reparar é isso. Se o complemento se o complemento do verbo ele tá na oração principal ou se ele tá na oração subordinada. Se o complemento estiver na oração subordinada, vai ser uma objetiva indireta. Agora, se o complemento estiver dentro da oração principal, então vocês já sabem que vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal, tá bom? É isso que vocês têm que analisar. Vamos ver aqui Professora. as frases. Oi. Então, a oração Pode subordinada, substantiva, completiva, nominal é quando a oração principal não tem o verbo? Isso. Não, na verdade não é exatamente isso, ó. Sempre vai ter o verbo, tá? O verbo ele vai estar na oração principal e na oração subordinada. Sempre tem que ter. Se não tiver o verbo dos dois lados, então não vai ser uma
oração subordinada substantiva, tá? Então, precisa ter os dois verbos. Qual que é a diferença? A diferença é que o complemento do verbo da oração principal está dentro da oração principal. Aí vai ser completiva nominal, tá bom? Porque perceba aqui, ó, na oração principal, o meu verbo é tenho, não é? Se eu chego e falar assim, tenho, vocês vão me perguntar, o quê? Aí eu vou responder, certeza. Perceberam que o complemento do meu verbo tenho é certeza? Então, esse aqui que é o meu objeto, tá? Se esse aqui é o meu objeto, eu tenho que saber, então, que a minha oração subordinada, ela não está fazendo a função de completar o sentido do meu verbo. Porque o sentido do meu verbo está sendo completo pela própria oração principal. O que a oração subordinada está fazendo é completar o sentido do nome da palavra certeza. E a palavra certeza não é um verbo, é um advérbio. Então, se a minha oração subordinada está completando o sentido de um advérbio, o que eu vou ter? A minha gata está subindo aqui, ó, dando oi para vocês. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um complemento de um advérbio, tá? Se eu tenho o complemento do advérbio, vai ser completiva nominal. Agora a gente vai ver as frases, né? Uma por uma, acho que vai ficar mais fácil para você. Mas deu para dar uma clareada? Dá para falar que a completiva nominal é quando a oração principal já tem sentido por si própria. Não tem um sentido Ela totalmente já tá completo, né? Mas o verbo já está com o complemento dele lá, tá? Ah, tá, entendi. O verbo já está com o complemento na oração principal. Tá bom? Vamos ver aqui agora nos exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil. Tenho medo de dirigir à noite. Qual que é a primeira etapa? Identificar o verbo. Quais são os verbos? Tenho e dirigir? Tenho e dirigir. Deixa eu tirar minha gata daqui, que ela vai ficar perturbando a gente, tá? Vou colocar ela para fora. Pronto, senão ela fica querendo participar da aula e a gente não consegue se concentrar, né? Então, achamos os verbos. Qual que é a segunda etapa? Separar da oração principal para a oração subordinada? Muito bem. Onde que eu vou cortar? Antes do Tenho medo é a principal e de dirigir à noite é a subordinada? Isso. Tenho medo de dirigir à noite. Muito bem. Então, qual que é a minha oração principal? Tenho medo. Tenho medo. Muito bem. Opa. Então, tenho medo é a minha oração principal. E qual que é a minha oração subordinada? De dirigir à noite. De dirigir à noite. De dirigir à noite. Então, oração subordinada. Vamos ver se é substantiva? Como que eu tiro a prova? Tenho medo. Analisando o verbo? Não, para eu descobrir tenho se é uma medo, oração subordinada substantiva, né? Eu observo se eu posso trocar a oração subordinada pela palavra isso ou disso. Tenho medo disso. Tenho medo disso? Deu certo, então uma oração subordinada substantiva. Então, até aqui as etapas são iguais, né? Qual que é a próxima etapa? Agora eu vou analisar o verbo da oração principal, tá? Então, a próxima etapa é essa, sempre vai ser essa. Vamos analisar o verbo da oração principal. Qual que é o verbo da oração principal? Tenho. Tenho. Se eu chego e falo assim, tenho, o que vocês vão me perguntar? O quê? O quê? E qual que é a resposta? Medo. Medo. Perceberam que o complemento do verbo tenho está dentro da oração principal? Perceberam isso? Então, não é objetiva, tá? Já descarta a objetiva. Aí, vamos continuar a análise? Tenho medo. Tá completo de sentido? Ou falta informação ainda? Falta informação. Falta Falta informação. informação, né? Porque se eu chego para vocês e falo assim, tenho medo, vocês vão me perguntar, medo do quê? E qual que é a resposta? De dirigir à noite. De dirigir à noite. Então, vocês perceberam que de dirigir à noite está completando a palavra medo?
e não o verbo? Perceberam isso? Então, o que eu tenho um complemento aí é o complemento do meu substantivo, eu não tenho um complemento do verbo. O complemento do meu verbo está dentro da oração principal, tá? Então, se está dentro da oração principal, não pode ser objetiva. O complemento daqui que eu tenho de dirigir à noite é o complemento da palavra medo, que é um substantivo. Se eu tenho o complemento de um substantivo, então eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Opa! Completiva nominal. Tamanho do nome da oração, né? Perceberam a diferença? Sim ou não? Sim, né? Reparem que aqui tem a preposição de, tá? Precisa ter para ser completiva nominal. Se não tiver preposição, já não é. Próximo. Vamos ver aqui, ó. Restou a saudade do que vivemos. Qual que é a primeira etapa? Identificar o verbo. Quais são os verbos? Restou E vivemos. e vivemos. Restou. E qual que é o outro? Vivemos. Vivemos, muito bem. Qual que é a próxima etapa? Separar. Separar em objetiva principal. Em objetiva principal e Isso. objetiva Onde que eu vou cortar? Do Muito quê? bem. Onde que eu corto? Do quê? Do quê? Muito bem. Qual é a minha oração principal? Restou a saudade. Restou a saudade. Restou a saudade, muito bem. E qual que é a minha oração subordinada? Do que vivemos. vivemos. Do que vivemos. Ótimo. Então, aqui oração subordinada. Qual que é a próxima etapa? Eu ver se tirar do que vivemos e colocar Identificar a disso faz sentido. oração. Isso. Muito bem. Agora eu vou ver se é uma oração subordinada substantiva, né? Se eu conseguir trocar a oração subordinada pela palavra disso ou isso, então é substantiva. Restou a saudade disso. Deu certo. Então, é oração subordinada substantiva. E agora, qual que é a próxima etapa? Identificar a oração principal e a subordinada? Não, já identificamos, ó. Oração principal e oração subordinada. Já tá aí. Peraí. Sempre depois que eu vai identifiquei a oração Analisar o verbo? substantiva. Isso, eu vou analisar o verbo da oração principal. Qual que é o verbo da oração principal? Restou. Restou. Se eu chego e falar assim para vocês, restou, vocês vão me perguntar o quê? Qual que é a resposta? A saudade. A saudade. Então, qual que é o complemento, qual que é o objeto do meu verbo restou? Saudade. A saudade. Então, o complemento do meu verbo, ele está dentro da oração principal. Então, não pode ser oração subordinada substantiva objetiva. Não pode ser objetiva, porque o complemento está dentro da principal. Então, se eu falar assim, restou a saudade. Saudade do quê? Qual que é a resposta? Do que vivemos. Do que vivemos. Então, percebam que do que vivemos é o complemento do meu substantivo saudade. Não é o complemento do verbo. Se eu tenho aí um complemento do meu substantivo, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Certo? Então, viram que nós temos etapas, né? Sigam as etapas. Professora. Porque seguindo as etapas, a gente vai descartando. Oi. A preposição é o do, né? Isso, a preposição é o do. Só vai ser completiva nominal se tiver preposição aqui antes da integrante, tá? Da conjunção integrante que. Ok? Vamos fazer, então, os exercícios agora da apostila para ver se vocês pegaram? Página 164. Abriram? Sim. Então vamos lá. Agora, tudo que a gente já aprendeu, agora a gente só vai exercitar, tá bom? Então, página 164. Começamos aqui a estudar as orações subordinadas substantivas. Essas orações têm a particularidade de exercerem uma determinada função sintática em relação à oração principal. Então, o que a gente está analisando? Sempre o que é a oração subordinada, qual que é a relação sintática que ela está fazendo com a oração principal, né? Então, a gente está sempre analisando
a oração subordinada em relação à oração principal. Reparem nisso, que é sempre que a gente está fazendo, né? Sempre se refletindo o que é que a oração subordinada está realizando em relação à oração principal, sempre. De acordo com a função que elas desempenham, recebem uma denominação específica. Então, se a oração subordinada ela realizar a função de sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Se realizar a função de objeto direto, vai ser objetiva direta. Se realizar a função de objeto indireto, objetiva indireta. Se realizar a função de complemento nominal, completiva nominal e assim por diante, tá? Hoje a gente viu só 3. Na próxima aula a gente vai ver mais. As orações subordinadas substantivas são, na maior parte das vezes, introduzidas pela conjunção que, chamada de conjunção integrante. Geralmente vai ser a conjunção que ou se, tá? Elas sempre vão ser chamadas de conjunção integrante. Aqui que nós temos, né? Observe as imagens a seguir que reproduzem grandes obras de arte do século XX. A primeira, pintada pelo russo Vassily Kandinsky, ilustra a tendência abstracionista. A segunda, criada por René Magritte, pintor belga, ilustra a tendência surrealista. Então, aí nós temos 2 quadros, né? Nós temos o Kandinsky, que vai trazer o abstrato. O abstrato é quando nós não temos formas muito bem definidas ali que nos indiquem já algo concreto. Então, a gente vê o quadro dele e a gente não consegue identificar nada concreto, né? Por exemplo, não tem um avião aí que a gente identifica, não. Nós temos várias formas geométricas que vão fazer um desenho aí, mas que não é um desenho representativo de um objeto, por exemplo, de algo que está na nossa realidade. Não, vai ser uma representação de algo abstrato. Pode ser um pensamento, por exemplo, uma emoção, tá? Então, não é nada de algum objeto que exista. E aí, do lado, nós temos o René Magritte, né? Que ele colocou um outro quadro que ele faz parte do surrealismo. O surrealismo, ele vai ser uma escola literária que vai sempre... Uma escola artística, né? No geral, não só literária, mas que vai pensar nos sonhos, no impossível. Então, ele sempre vai trazer um elemento do sonho. Nos sonhos não acontecem coisas que a gente fica, nossa, que coisa doida, né, que aconteceu, que sonho maluco que eu tive. O surrealismo, ele traz um tanto disso. O que vocês conseguem observar de maluco aí, de estranhamento, que tem nesse quadro aí do René Magritte? O que causa um estranhamento aí do quadro? Se isso for um espelho, professor, é porque quando você se olha no espelho, você se vê, você não vê você de costa. Exatamente isso. Isso aí é um espelho, né? Não dá pra gente olhar num espelho e ver as nossas costas. É esquisito isso. Então, isso seria uma coisa que, por exemplo, só aconteceria no sonho. Que no sonho acontecem as coisas mais bizarras, impossíveis e inimagináveis, né? Então, aí que tá o elemento de estranhamento do quadro do René Magritte, que faz parte do surrealismo, ok? Então, só uma introdução, assim, bem básica, só para vocês não ficarem perdidos quando vocês verem, né, esses quadros. Então, vamos ver lá. 1. Algumas pessoas acham que a arte sempre imita a natureza. Então, a arte sempre imita a natureza, pensando nesses 2 quadros? Não. Não. A arte, ela pode imitar o que ela quiser, né? Ou ela pode nem imitar, ela pode só trazer algo que não é exatamente uma imitação de nada, né? Por exemplo, o quadro lá abstracionista, né, do Kandinsky. Ele não está imitando nada, né, exatamente. Ele está trazendo várias formas geométricas e criando algo novo. Eu posso dizer até que ele está imitando as formas geométricas, né? Então, aí tudo bem, que as formas geométricas já existem. Não está tirando a coisa do nada, né? Mas ele não está copiando, digamos que nada que exista assim no concreto. Ok? Então, a arte, ela nem sempre vai imitar a natureza. Ela tem várias formas de ser representada, tá bom? Então, vamos agora analisar a frase? Quais são os verbos dessa frase? Algumas pessoas acham que a arte sempre imita a natureza. Acha. E sempre? Imita. Imita. Muito bem. Onde que eu vou cortar aí essas 2 orações?
Quê? O quê? Então, cortei ali no quê, né? Vai cortando também, fazendo essas análises aí na apostila de vocês. Qual que é a minha oração principal? Acham? Não, oração inteira. Algumas pessoas acham. Algumas pessoas acham. Então, aí vocês vão colocar OP. E qual que é a oração subordinada? Que a arte sempre imita a natureza. Isso, muito bem. Algumas pessoas acham isso. Se deu certo, então é uma oração subordinada substantiva, né? Depois que eu achei que é uma oração subordinada substantiva, qual que é a próxima etapa? Analisar o verbo? Analisar o verbo da oração principal. Qual que é o verbo da oração principal? Acham? Acham. Então, se eu chegar e falar assim, algumas pessoas acham, o que vocês vão perguntar para mim? O quê? Acham que O quê? E qual que vai ser a resposta? Que a arte sempre imita a natureza. Que a arte sempre imita a natureza. Então, a minha resposta é o complemento do meu verbo acham, né? Então, como que eu vou classificar se é o complemento do verbo? Objetiva? Muito bem. Oração subordinada substantiva objetiva. Tem preposição antes do quê? Não? Não. Então, vai ser objetiva Direta? direta. Muito bem. Agora vamos ver as opções lá para a gente assinalar? 1. O verbo achar, do ponto de vista sintático, é intransitivo. Não é intransitivo porque ele precisa de complemento, tá? Lembrem-se que os verbos intransitivos são aqueles que se bastam por si só e não precisam de complemento. Por exemplo, que eu dei o exemplo lá, né? Paula morreu. É um verbo que se basta e não precisa de complemento para se fazer entender. Então, não é intransitivo, porque o verbo acham precisa, né, do complemento. Próximo, transitivo direto. E aí, o que vocês acham? não. Sim, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento obrigatório. E quando o complemento obrigatório for um objeto direto, então eles são verbos transitivos diretos. Direto. Tá? Então é a letra B na 1. 2. A oração. Que a arte sempre imita a natureza desempenha a função sintática de... Como que vocês completam aí? Qual que é a função sintática que ela está exercendo? Que a arte imita a natureza. Oi? Alguém falou? Subordinada. Quer dizer, por Na verdade, aí a função sintática é o objeto direto, tá? Então, qual que é a função que ela está fazendo? De objeto direto. Porque toda oração completa o sentido do verbo. Então, aí que vocês vão escrever é objeto direto. E a oração se denomina? Como que é o nome que ficou da oração? Aquele nome bem bonitinho, enorme. Oração subordinada, substantiva, oração substantiva. objetiva direta. Muito bem. Então, a 2 ficou assim. Primeiro é o objeto direto, né? Que a gente está pensando primeiro na função dela. E depois o nome da oração, aquele nomezinho meigo e simpático. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo isso vocês vão ter que colocar nesse espacinho aí. É que dessa vez o espaço não está tão pequeno, né? Às vezes o espaço é bem pequenininho. 3. Reescreva os períodos a seguir, conforme o modelo. Se necessário, faça adaptações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever as frases para transformá-las em orações subordinadas, substantivas, objetivas. Então, o que nós temos ali? Ó o exemplo. O serviço de meteorologia prevê chuva hoje à noite. O que está faltando aí? Está faltando um verbo do lado, né? Do outro lado, dessa parte em negrito. Nessa parte em negrito não tem verbo. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa oração aí, aliás, essa parte que está em negrito, numa oração. Ou seja, vamos colocar ali um verbo. Olha o exemplo como ficou. O serviço de meteorologia prevê que choverá hoje à noite. Então, o que eu fiz?
Eu peguei o substantivo chuva e eu transformei num verbo. Eu coloquei ali a conjunção integrante que e coloquei o chuva no formato de verbo, né? Então ficou que choverá. Perceberam a diferença? Então aí nesse caso, aí sim eu tenho uma oração subordinada, né? Porque eu vou ter verbo dos dois lados, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer a... Os jornais noticiaram o assalto ao Banco Central. Como que vocês reescreveriam colocando aí a conjunção integrante que? Tem várias opções, vocês podem alterar aí as frases. Os jornais noticiaram que houve um assalto ao Banco Central? Perfeito. Muito bem. Tem uma outra opção. Os jornais noticiaram que assaltaram o Banco Central. Também está certo. Vou colocar aqui uma das opções, tá? Que houve um assalto também está certo. Tá bom? Porque aí nós temos o verbo houve. Com H, tá bom? B. Eu percebi o seu descontentamento. Como que vocês reescreveriam? Qual que é o verbo? Eu percebi o seu descontentamento. Percebi? Percebi. Coloca um que aí. Depois. Eu percebi que... O seu descontentamento? Não, aí você vai ter que fazer mais alterações. Eu percebi que você estava descontente. É assim que vai ficar, tá bom? Eu percebi que você está esquentado. Que você estava descontente. Tem que mudar um pouco, né, para dar certo. Então não tenho medo de fazer alterações aí nas orações. Laurinha me pediu o livro emprestado. Qual que é o verbo? Pediu. Pediu. Coloca um que aí agora. Laurinha me pediu o quê? A Laurinha me pediu que eu emprestasse o livro a ela. Isso, muito bem. Só faria uma alteração para ficar mais formal, tá? Laurinha me pediu que eu lhe emprestasse o livro. Só para deixar de uma forma mais formal, assim, na linguagem formal. Acabou. Só tinha até a C, né? Agora, próxima página. Nós temos aí, né, o exercício, a frase 2 para o exercício 4. Vamos ver. Algumas pessoas esquecem-se de que a arte nem sempre imita a natureza. Primeira etapa. Como eu começo a minha análise? Qual é a primeira etapa? Identificando o verbo. Quais são os verbos? Esquecem-se e imita. Esquecem-se. Imita. Muito bem. Próxima etapa. Separar em Separar? objetivo direto. Separar. E... Separe em oração principal e oração subordinada. Qual é a minha oração principal? Algumas pessoas esquecem Muito bem. E qual que é a minha oração subordinada? de que a arte nem sempre imita a natureza. Vamos ver se é uma oração subordinada substantiva? Algumas pessoas esquecem-se disso. Deu certo? Sim. Sim. Então é substantiva. Qual que é a próxima etapa? A gente analisar os verbos. Isso, analisar o verbo da oração principal, tá? Qual que é o verbo da oração principal? Esquecem-se. Esquecem-se. Algumas pessoas esquecem-se. E aí? Falta informação? No sentido, não. Falta, né? Vocês vão me perguntar. O que vocês vão me perguntar? Algumas pessoas esquecem-se. Do quê?
Do quê? Qual que é a resposta? A arte De que nem a arte sempre nem imita a sempre natureza. imita a natureza. Muito bem. Então, se a minha oração subordinada é a resposta do meu verbo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva? Objetiva. Indireta? É, objetivo. Objetiva, muito bem. Indireta, porque temos a preposição aí, né? De. Uhum. Agora vamos responder, já que já analisamos, né? Vão marcando as análises. 4. O verbo esquecer-se é, sintaticamente, é um verbo intransitivo? Não, porque ele precisa de um complemento obrigatório, né? Ele é transitivo direto? Sim. Ele é transitivo, mas ele não é direto. Porque o complemento dele tem preposição, não tem? Ah, é verdade. Então é transitivo. Então ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá bom? Então é a alternativa C. Agora exercício 5. A oração de que a arte nem sempre imita a natureza desempenha a função sintática de Objeto indireto? objeto indireto, muito bem. E a oração se denomina? Como que fica o nome bonitinho da oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Muito bem. Esse meigo nomezinho. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por que tá todo mundo saindo? Não acabou ainda, não. Ah, eu não sei não. Não tá na hora de sair ainda não, poxa. Tá quase na hora, espere só um pouquinho mais. 6. Assinale a alternativa em que aparece um objeto indireto, oracional. Então vamos ver onde que tem um objeto indireto, né? Os alunos leram o livro e todos gostaram muito dele. Qual que é a primeira etapa? Identificar o verbo. Quais são? Leram e gostaram? Leram e gostaram. Onde que eu vou... Aí não dá para cortar, né? Porque não tem a conjunção integrante. Mas dá para a gente ter uma noção, né? Os alunos leram. Leram o quê? O livro. O livro. O livro é o complemento do meu verbo leram, não é? Esse complemento é chamado de objeto. Tem preposição aí? Não. Não, não tem preposição. Então, ele é objeto direto. Então, aí já não é um objeto indireto. E o próximo verbo? Todos gostaram. Qual que é o complemento de gostaram? Dele? Isso, muito dele. Tem preposição aí? Não. Não, então também não é objeto indireto. Então, aí também é objeto direto. Não é a letra A. B. Os alunos leram o livro, mas nem todos gostaram dele. Quais são os verbos? Leram e gostaram. Então, vamos ver. Qual que é o complemento do verbo leram? Os alunos leram. O quê? O livro. O livro. Não tem preposição, então é um objeto direto. E depois nós temos lá o verbo. Nem todos gostaram. Do quê? Dele. Dele. Dele é o meu objeto. Tem preposição? Não. Não, então também é objeto direto. Não é a B. C. Ele se recorda bem de você? Qual que é o verbo? Recorda. Recorda. Se eu chego e falo assim, ele se recorda. Qual que é o complemento desse verbo? Falta na informação. Qual que vai ser o complemento? Bem de você. Bem de você. Tem uma preposição aí junto colado lá no verbo recordar? Não. Não. Se não tenho, então também não pode ser a letra C. Então aí também tem um objeto direto. Letra D. Fátima ainda se recordava muito bem de que ele lhe mentira. Qual que é o verbo? Recordava e mentira?
Isso, recordava e mentira. Qual que é o complemento do verbo recordava? Fátima ainda se recordava. Muito bem. Muito bem. De que ele... E do verbo mentira? Aí tá um pouco confuso, né? Mas, na verdade, ó, como que ficaria? Vocês estão vendo que tem aí uma conjunção, um pronome lhe? Ele, lhe. Aham. Esse pronome lhe, ele é a mesma coisa que eu falar a ele. Então, mentira a ele. Vai ficar assim, ó. Então, o complemento desse verbo aí, mentira, é a ele. Esse azinho aí é uma preposição, tá? Aí ele não tá como função de um artigo, ele vem como uma função de uma preposição, que é a preposição que é uma crase. Uma crase, não é uma acraseada, mas é um a que é uma Professora. preposição, tá? Depois a gente vai aprender mais sobre esse a. Professora, Oi. a letra D, no caso, daria para separar em oração principal e subordinada, não? Essa dá sim. Mas como não é isso que o exercício está pedindo, né? Então a gente já identificou que o mentira, ele tem um complemento que é um objeto indireto, porque esse a aí é uma preposição, tá bom? Então é a letra D, a resposta certa. Então toda vez que tiver esse lhe, ele vai ser a mesma coisa que a ele ou a ela, tá bom? E esse a aí é preposição. Mas eu não vou pedir nada assim para vocês, tá? Análises desse jeito, eu acho muito complicado. 3. Compare. Algumas pessoas esqueceram-se de que a arte nem sempre imita a natureza. Algumas pessoas têm a errônea opinião de que a arte sempre imita a natureza. Vamos analisar cada uma delas? A primeira a gente já analisou, né? A gente analisou como objetiva indireta, que é a mesma do exercício 4. Lembra ali em cima? Então, a gente viu de que a arte sempre imita a natureza é o complemento do verbo esqueceram-se, né? Vamos ver a próxima, então? Vamos analisar a próxima? Algumas pessoas têm... Professora, Oi. a diferença entre elas, uma tem o complemento do verbo na oração direta, na oração principal, e a outra Isso. não. Muito bem, perfeito. Vamos analisar, então, só para a gente ter isso bem acertadinho? A primeira a gente já analisou, então agora a gente vai para a segunda. Algumas pessoas têm a errônea opinião de que a arte sempre imita a natureza. Primeira etapa qual que é? Identificar o verbo. Quais são os verbos? Tem. Tem, e qual que é E o outro? imita. Tem e imita. Depois que eu achei os verbos, qual que é a próxima etapa? Separar. Separar, onde eu separo. De que? Isso. Então, algumas pessoas têm a errônea opinião, vai ser a minha oração principal. E de que a arte sempre imita a natureza, vai ser a minha oração subordinada. Vai ser oração subordinada substantiva, porque eu posso trocar por isso, né? Algumas pessoas têm a errônea opinião disso. Depois que eu achei que é uma oração subordinada substantiva, qual que é a próxima etapa? Analisar o verbo da primeira oração. Analisar os verbos. Muito bem. Analisar o verbo da oração principal. Qual que é o verbo da oração principal? Tem. 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 Algumas pessoas têm. Tem o quê? A errônea opinião. A errônea A opinião. errônea opinião. Perceberam, então, que a errônea opinião é o complemento, ou seja, é o objeto do meu verbo tem? Aham. Sim. Sim. Então, não pode ser objetiva, né? Porque se o meu objeto está lá na oração principal, já não pode ser objetiva indireta ou direta. Então, vamos continuar analisando? Algumas pessoas têm a errônea opinião. Falta informação aí? Falta complementar o sentido de uma palavra, né? Que é a palavra da opinião. Opinião do quê? A errônea opinião de quê? Uhum. Qual que é a resposta?
De que a arte sempre imita a natureza? De que a arte sempre imita a De que a natureza. arte é sempre mesmo. Percebam, então, que de que a arte sempre imita a natureza está completando o sentido da palavra opinião, que é um substantivo, e não no sentido do verbo. Se eu estou completando, então, o sentido de um substantivo, como que eu classifico? Completiva nominal? Muito bem. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Então, qual que é a diferença? Professora, e por que na primeira frase, o D tá entre parênteses? Só para mostrar que é uma preposição, tá? Que é a diferença da objeção. Mas na segunda não tá. Na segunda? Qual? Na segunda frase não tá entre parênteses. Na verdade, eu acho que eles colocaram esse parênteses aí só para vocês perceberem a diferença da objetiva direta da indireta, tá? Não liga para ele, não. Ele não tá alterando nada aí. Tá bom? No sentido da frase. Então, qual que é a diferença? O Samuel falou, né? Antes mesmo da gente fazer a análise. Que a primeira, por exemplo, é a preposição. Não, o complemento tá complementando o verbo e a outra tá complementando Isso. um adjetivo, substantivo, assim. Isso. Então, na primeira, o sentido do verbo. Deixa eu colocar diferente. Na primeira, o complemento do verbo está na oração subordinada. E na segunda, a oração subordinada. Eu estou escrevendo aqui e vou mandar, tá? Completa o sentido de um substantivo. Então, na primeira, o complemento do verbo está na oração subordinada. E na segunda, a oração subordinada completa o sentido de um substantivo. Travou aqui, por isso que ainda não mandei, tá? Tá, foi. Então, vamos lá, 8. Acabando, gente, calma. A oração de que a arte sempre imita a natureza desempenha a função sintática de? Complemento nominal? Não, complemento objeto nominal, que essa é a segunda, objeto. né? Complemento E a oração se denomina? Como fica o nomezinho dela? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Muito bem. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Querem fazer a 9 e a 10 na próxima aula? Não, vamos terminar isso, professora. Tá bem? Os outros conseguem? Estão com pique para terminar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, bora terminar, porque essa apostila tem bastante conteúdo pra gente. Então, vamos lá. 9. Assinale a alternativa em que não aparece a oração completiva nominal. Então, quase todas são completivas nominais, menos uma. Vamos achar. Então, tem que analisar uma por uma. Tenho certeza de que você gostará da comida. Qual que é a primeira etapa? Quais são os verbos? Gostará Tenho e ser. e gostará? Tenho e gostará. Muito bem. Onde que eu vou cortar? De quê? Certeza? De quê? Muito bem. Então, eu corto no de que, né? Qual que é a minha oração principal? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho E a certeza minha oração subordinada? De que você gostará de que da comida. você gostará da comida. Tenho certeza disso. Deu certo, então, a oração subordinada substantiva. Próxima etapa. Analisar o verbo? Analisar o verbo da oração principal. Qual que é o verbo da oração principal?
Certeza. Não, eu Certeza. tenho, né? Não, tenho. Tenho. O quê? Certeza. Certeza? Certeza. Então, o complemento do meu verbo está na oração principal. Né? Então, não é objetiva. Tenho certeza do quê? De que você gostará da De comida. que você gostará da comida. Muito bem. Então, de que você gostará da comida é o complemento da palavra certeza, que é um advérbio. Se é o complemento de um advérbio, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não pode ser essa, porque a gente está procurando a única que não é completiva nominal. E essa a gente acabou de ver que é. Tá? Próxima. Haverá necessidade de que todos compareçam à reunião amanhã à noite? Achem os verbos. Compareçam Uhum. e haverá? Compareçam e haverá. Onde que eu vou cortar? De que? Isso, de quê? Então, haverá necessidade disso. Se deu certo, então a gente sabe que é uma oração subordinada substantiva. Próxima etapa é qual? Analisar o verbo? Analisar o verbo. Analisar o verbo da oração principal. O verbo da oração principal é haverá. Haverá o quê? Necessidade. Necessidade. Necessidade? Então, aí, o complemento do meu verbo, né, já está na oração principal. Então, não é objetiva. Então, haverá necessidade do quê? De que todos compareçam à reunião de amanhã à noite. Isso. Então, de que todos compareçam à reunião amanhã à noite é o complemento da minha palavra, que é necessidade, que é um substantivo. Se a oração subordinada está completando um substantivo, então vai ser completiva nominal. Não é essa que estamos procurando. Só os fortes ficarão até o final, né, hoje. C. Rosa ainda tem muita esperança de que tudo dê certo para o seu filho. Primeira etapa. Identificar o verbo. Quais são os verbos? É muito. Tem. E. Seu? Não, seu não. É o verbo dar. É. De que tudo dê certo, tá? Então, é esse D aí do dê certo, tá bom? Esse D com acento. Onde que eu vou cortar? Esperança? De que? De que? Então, Rosa ainda tem muita esperança, minha oração principal. De que tudo dê certo, oração subordinada. Rosa ainda tem muita esperança disso. Se deu certo, então é uma oração subordinada substantiva. Qual que é a próxima etapa? Analisar o verbo. Analisar o verbo. Rosa ainda tem muita esperança. O verbo é tem, né? Uhum. Rosa ainda tem. O quê? Muita esperança. Muita esperança? Muita esperança. Então, o complemento do meu verbo está na oração principal. Não é objetivo. Muita esperança do quê? De que tudo dê De que tudo dê certo para seu filho. De que tudo dê certo para seu filho. Então, de que tudo dê certo para seu filho é o complemento da palavra esperança, né? Esperança não é verbo. Então, nós temos aí uma completiva nominal. Também não é essa. D de dado. Eu estou certo de que você achou tudo isso interessante. Quais são os verbos? Estou e achou. Estou e achou? Estou e Estou achou. e achou. Onde eu vou cortar? De Estou que? certo. De que? Muito bem. De que? Então, a oração principal é eu estou certo. E a minha oração subordinada, de que você achou tudo isso interessante. Próxima etapa. Vou analisar se é uma oração subordinada substantiva, né? Estou certo disso. Deu certo? Então, é uma oração subordinada substantiva. E agora, a próxima etapa. Analisar o verbo. Analisar o verbo. Eu estou certo. O verbo é estou, né? Eu estou. O quê? Certo. 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 Então, certo aí é o meu objeto. Se o objeto do verbo está na oração principal, então não vai ser objetiva. Então, eu estou certo do quê?
De que você achou tudo isso De interessante. que você achou tudo isso interessante. Muito bem. De que você achou tudo isso interessante é o complemento do meu adjetivo certo. Né? Certo não é verbo, então eu tenho aí também uma completiva nominal. Chegamos na última, né? Só pode ser essa, então. Então já marca aí que essa é a opção e não aparece a completiva nominal. Mas vamos analisar. Ângela não impediu o filho de que viajasse para o exterior. Qual que é o verbo? Quais são os verbos? Viajar. Impediu e viajasse? Muito bem, e viajasse. Corto aí no D, né? Já tá até em negrito, a gente não precisa nem cortar. Não, nem precisávamos, mas é bom a gente fazer etapa por etapa. Ângela não impediu o filho é a minha oração principal. E qual que é a minha oração subordinada? Substituir. De que viajasse para o exterior. Ângela não impediu o filho disso. Tá? Ângela não impediu o filho disso. Então é oração subordinada substantiva. Qual que é a próxima etapa? Analisar o verbo. Analisar o verbo. Essa aí também é complicada, tá? Essa aí eu também não pediria para vocês, porque eu acho essa daí mancada. Mas só para vocês entenderem como que funciona, tá? Ângela não impediu. O quê? O O filho. filho? Não impediu o filho. Mas quem impede, impede algo de alguém. Aí eu tenho um verbo que ele vai ser transitivo, direto e indireto. Porque ele pede dois complementos. Vocês lembram disso que eu expliquei lá? Do verbo emprestar? Quem empresta algo a alguém. Então, aí eu tenho o complemento o filho, né? Mas quem impede, impede alguém de algo. Então, impediu o filho do quê, né? De que viajasse para o exterior. Então, de que viajasse para o exterior, não está completando o sentido da palavra filho. Está completando o sentido da palavra impediu, que é um verbo. Porque esse verbo pede dois complementos. Então, ele tem dois objetos. Não vou pedir assim para vocês na prova, tá? Fiquem tranquilos. Mas deu para vocês entenderem por que que essa daí não é uma completiva nominal e sim uma objetiva direta e indireta? Ah, professora, ela é direta e indireta porque a oração substantiva completa o verbo? Sim, está completando o verbo, né? Na verdade, ela é uma objetiva indireta, né? Porque a gente está analisando a oração subordinada, né? Então, é só a oração subordinada que a gente está analisando. Mas esse verbo, ele tem dois complementos, tá? Que é o filho, Ô, que é o professora, objeto direto, e que viajassem para o exterior, que é o meu objeto indireto. Diga, Samuel. como fica a classificação da oração, da frase, quando a gente tenta substituir a oração substantiva por disso ou isso e não fica certo nenhuma? Aí a gente vai, ou ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, ou uma oração subordinada adverbial. A gente ainda não aprendeu, tá? A gente viu só por cima, assim. Mas a gente vai ver depois profundamente isso nas próximas apostilas, tá bom? Então agora o importante é a gente ver se é substantivo ou não. Se não for, aí a gente deixa pra lá. Agora vamos fazer a última, para os guerreiros descansarem. 10. Leia com atenção os seguintes períodos. Eu sei que ele não virá hoje à escola. Eu não sei se ele virá hoje à escola. Como já aprendemos, as orações grifadas são objetos diretos oracionais. Também sabemos que a conjunção que inicia uma oração subordinada substantiva é denominada conjunção integrante. Nos exemplos dados, tanto que quanto se são conjunções integrantes. Comente, então, o efeito de sentido que o uso da conjunção integrante se produz. Nossa, quanta explicação. Sabe o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a diferença de sentido entre uma frase e outra. Olha só a primeira. Eu sei que ele não virá hoje à escola. E a próxima? Eu não sei se ele virá hoje à escola. Qual que é a diferença de sentido que eu usar a conjunção que traz e que eu usar a conjunção se traz? Que em uma ele tem certeza e que na outra ele não tem? Muito bem. Então, na primeira, ele vai ter certeza, né? E na segunda,
essa conjunção se, ela traz um sentido de incerteza. Só isso, tá bom? Então, o 10, vocês vão colocar aqui a conjunção se traz um sentido de incerteza. Então, só precisamos interpretar, né? Aí, no caso. Conseguimos. A 9 ficou letra E. Quem que é Moon? Para eu colocar aqui a chamada? É o Vinícius? É a Júlia. Eu acho que é a Júlia. A Júlia. A Júlia. A Júlia eu já coloquei. Então, só quem faltou hoje foi a Ana Júlia, né? O Vinícius veio? É o Stamp. Stamp. Ah, é o Stamp, tá. Então, só quem faltou hoje foi a Ana Júlia, né? Sim. Então, é isso, pessoal. Conseguimos, vencemos. Mas vocês viram, assim, que tem muita gente que odeia esse conteúdo com todas as forças. Só que eu acabo achando um pouco divertido, assim, porque eu sinto como se fosse um trabalho de detetive, por um lado. Porque eu tenho que ficar analisando coisinha por coisinha, etapa por etapa. Seguindo as etapas, não tem como errar. Então, essa é a dica que eu dou. Nunca pulem as etapas. Vocês viram que eu fiquei... Demora, né? Porque eu fico etapa por etapa perguntando para vocês. Mas é uma forma de vocês não esquecerem. Depois, quando a gente aprender todas, eu vou passar as etapas por escrito. Aí vocês coloquem no caderno. Tá bom? Ok. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Dúvidas? Não. Sim. Não. Não? Alguma dúvida? Não. 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 Então é isso, pessoal. Agradeço aí quem ficou